Uma praça tão grande assim. Você vem ler esse jornal aqui. Eu não foi em teu lugar. Posso nem dormir direito. Ai, ai. Agora você vai falar comigo. Tu tá mal aí, cara? Você tá com fome? Você quer um pedaço do meu pão? Eu não tenho trocado. Mas eu não quero seu dinheiro. Não precisa ter medo de mim também não, hein? Eu não quero conversar, eu só quero ficar sozinho, eu tô com a cabeça cheia de problemas, eu só quero um tempo para pensar só. Ah, amigo, então fica aí com esse monte de problema, que eu vou ficar aqui admirando a minha fortuna. Fortuna? Fortuna? Que fortuna que Tá você tem? toda aqui dentro do saco. Você é um... Mendigo! Eu sou mendigo. Pode falar. Eu não tenho vergonha, não. Mas não é porque eu sou mendigo, é que eu não tenho riqueza, viu? Ah, riqueza. Você tem riqueza. Que riqueza que você tem? Sim, tem. Olha essa praça. Tem um monte de gente bonita aqui, ó. Olha ali, ó. Eles passam, eles vão para lá, vêm para cá. Tem as árvores, tem os passarinhos. Tudo isso é bonito, é riqueza, sabia? Que riqueza, o quê? Essa riqueza não tem nem preço. Riqueza, que passarinho. Você é um mendigo fedido que fica deitado nesse jornal o dia inteiro aqui. Vem falar de passarinho voando, de planta. É árvore, viu? Não é árvore. Fedido. Sim, mas... Eu lutei a minha vida inteira para trabalhar pela minha família, para nunca ter problema. E olha agora. E agora? Agora eu estou cheio de problema. Sim, mas... eu era igual ao senhor, sabia? Nervosinho, estressadinho, todo preocupado. Agora não. Agora eu estou bem. Você é um mendigo, você tem problema. Que problema que você tem? Senhor, eu não fui sempre assim, sabia? Eu tinha família, tinha amigo, tinha dinheiro, tinha carro bonito na garagem. Eu perdi tudo isso. E agora estou aqui. Igualzinho o senhor. Você não sabe o que é problema. Você não faz ideia. Você quer um pedaço do meu pão? Não. Olha, escuta aqui. Você fala de problema e dessas coisas. Você até que... Você é um mendigo, né? Sim, já falei, sou mendigo. Mendigo, sou mendigo. Como que você pode estar calmo desse jeito? Sabe, senhor, um dia apareceu um homem aqui, nessa praça. Sentou do meu lado. Me falou um monte de coisa. Começou a conversar comigo. Que homem é esse? Não sei. Nunca vi na minha vida. Você que quer um pedaço do meu pão? Eu não quero pão. O que ele falou? O que esse cara disse para você? O que esse homem te disse? Ele me disse para eu seguir ele, para ir atrás dele. Um caminho de paz, de alegria, paz no coração. Esquecer esse monte de problema que eu achava que eu tinha. Então um cara que você não conhece, simplesmente surgiu, sentou do seu lado, te levou para passear e aí, num passe de mágica, todos os seus problemas acabaram, né? É estranho, hein? Estranho mesmo eu estar tendo essa conversa, papo cabeça com mendigo, isso é estranho. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz o que o moço mandou, o que o senhor mandou. E hoje, eu estou tranquilo, feliz, dando um passo depois do outro. Mas tá na rua, né? Sim, estou. Mas hoje eu não fumo, não bebo mais, não preciso nem roubar. E eu vou conseguir tudo que eu perdi. Minha família, os amigos, o dinheiro, o trabalho.
E você vai conseguir tudo isso assim de volta e você não está nem um pouquinho ansioso com isso. Não. Estou fazendo o que o Senhor mandou. Um passo depois do outro. Mas sabe, eu tenho que continuar. Eu vou continuar dividindo o meu pão com outros amigos. Tá bom? Viu? Esse homem aí que você falou, ele passa aqui direto? Ô mendigo, peraí. Eu preciso muito falar com esse homem. Ô mendigo, eu preciso saber quem que é, eu estou precisando muito dele. Olá a todos, bom que você está aqui conosco, estamos felizes com a sua presença. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter uma experiência real com Deus. E nas últimas semanas, além dessa experiência real com Deus, nós também estamos juntos buscando um caminho especial, um caminho de restauração. E agora? Esse é o título da mensagem que nós estamos desenvolvendo, com o intuito de juntos analisarmos alguns dos importantes passos que nós precisamos, passos que nós podemos dar em direção à transformação que Deus tanto busca fazer na vida de cada um de nós. Afinal, como é que nós lidamos com o sofrimento? Como podemos lidar com a dor? Como podemos lidar com aspectos negativos da nossa própria vida? Aspectos que vão destruindo aquilo que nós carregamos dentro de nós. E invariavelmente, chegamos a essa pergunta: e agora? Situações em que simplesmente não sabemos o que fazer. Na primeira semana dessa série, nós vimos a importância do passo da realidade. Reconhecer a nossa situação antes de iniciar esse processo de restauração. Já na segunda semana, nós aprendemos um pouco mais sobre o passo da esperança. Quem é Deus? Onde e como nós podemos nos apropriar do poder desse Deus na nossa jornada de restauração. Já na terceira semana, na semana passada, nós aprendemos juntos sobre o passo da entrega, o passo do compromisso. Falamos sobre o convite que Jesus Cristo nos faz: vinde a mim. E quais são os problemas que nos impedem de aceitar esse convite? Falamos de maneira rápida sobre orgulho, sobre culpa, preocupação, dúvida, medo. E hoje, de maneira específica, nós vamos ampliar um pouquinho sobre esse segundo item dessa lista que iniciamos na semana passada: a culpa. Como fazer para limpar o nosso passado? Como fazer para que possamos viver libertos da culpa, ter uma consciência tranquila? Como podemos aprender a viver libertos, de acordo com o sonho que Deus tem para a vida de cada um de nós? E esse é o quarto passo, o passo da purificação. Poderíamos chamar que é o passo da faxina espiritual. Como ter uma vida purificada? E por que esse passo é importante? Porque, queridos, a culpa nos mantém presos ao passado. A culpa nos impede de crescer. A culpa nos impede de avançar. É como viver como uma aquelas bolas de ferro que alguns carregam no tornozelo, não? A culpa faz isso conosco, não te deixa prosseguir. Você se sente preso. Prisioneiros do passado. Prisioneiros ali dos nossos erros. Prisioneiros das circunstâncias que nos obrigam a ficar carregando esse peso em nossa mente. Mais cedo ou mais tarde, queridos, nós não conseguimos mais carregar esse peso. A verdade é que todos nós cometemos, sem exceção, cometemos erros. Todos nós falhamos. Todos nós, de certa forma, carregamos remorso em relação às coisas que do passado aconteceram na nossa vida. Todos nós temos na nossa existência algo que, se fosse possível voltar no tempo, nós agiríamos de maneira diferente. Ou será que é só comigo? Será que existe alguém aqui que, se pudesse voltar no passado para mudar alguma coisa, faria isso? Só eu? Verdade? Que privilégio voltar. Eu cometi algo. Que privilégio seria poder voltar ao passado. Quem sabe uma palavra que dissemos de maneira não apropriada, um gesto, uma decisão,
algo que nos arrependemos, carregamos culpa, remorso. E agora, o que fazer? Eu já mencionei anteriormente que geralmente nós tomamos algumas decisões relacionadas com a nossa culpa. Nós podemos, por exemplo, negar nossa culpa. Podemos reprimir nossa culpa. Nós podemos esconder ou tentar esconder nossa culpa. Nós podemos culpar outras pessoas por nossa culpa. Nós podemos encontrar uma desculpa. Podemos racionalizar na nossa mente. Só que ela permanece. Você sente os efeitos da culpa na sua vida. Mas afinal, queridos, o que nós podemos fazer para nos libertar do impacto dela, da culpa por completo? Muitos pensam que não há o que fazer com a culpa. Dizem que você precisa aprender a conviver com ela. Será? Será que essa é a única solução? Aprender a conviver com ela? Eu sinceramente, queridos, não creio dessa forma. Creio que há um outro caminho. Eu gostaria que você ouvisse com atenção aquilo que encontramos na palavra de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Queridos, que linda promessa é essa? A promessa de alívio, a promessa de transformação, a promessa de purificação, a promessa de uma limpeza interior. Mas antes de vermos como nós podemos nos libertar da culpa, você sabe realmente o que ela causa em você? O que a culpa causa na sua e na minha vida? Eu gostaria de mencionar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que a culpa, queridos, ela destrói a nossa confiança. Você não consegue ser uma pessoa confiante se você é dominado pela culpa. A culpa faz com que você se sinta inseguro, porque constantemente você vive preocupado. E se alguém descobre? E se alguém finalmente descobrir quem eu sou? A culpa, queridos, ela nos rouba a confiança da nossa vida. Faz com que nós percamos de maneira a confiança, que é tão fundamental que possamos prosseguir. Ouça aquilo que Davi escreveu também no livro dos Salmos: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável. E todo esse fardo, esse peso insuportável de carregar é causado pela destruição interna da nossa confiança. É como se nós caminhássemos com uma nuvenzinha sobre a nossa cabeça o tempo inteiro. Isso está acontecendo na minha vida por causa do meu erro do passado, do meu pecado. Outro efeito negativo causado pela culpa da nossa vida, além de destruir a nossa confiança, é que ela também destrói nossos relacionamentos. A culpa nos faz, queridos, agir de maneira errada com outras pessoas. A culpa faz com que nós sejamos impacientes com outras pessoas. A culpa faz com que nós tenhamos uma maneira de agir precipitada com as pessoas. Será que já aconteceu com você? Momentos que a gente perde o controle, porque simplesmente nos sentimos culpados por algo que nós fizemos. Isso geralmente acontece quando nós estamos num estado de remorso muito forte. Por outro lado, queridos, uma outra maneira de esconder nossa culpa em relação a outras pessoas é desviar a atenção dela para a realidade que está acontecendo. Desviamos a atenção. E uma maneira é quando nós tentamos ali esconder nossos erros, comprando as pessoas. Não apenas com bens, mas através da atitude. Você pouco a pouco vai comprando as pessoas. E essa é uma característica negativa que a culpa causa em nossos relacionamentos. E um ponto forte é a incapacidade que nós temos de manter compromissos duradouros. Qual é o principal problema? Nós não permitimos que alguém realmente se aproxime de nós. E a jornada da vida, queridos, é sem dúvida alguma sempre mais difícil quando nós vivemos com culpa. A Bíblia afirma de maneira clara a nós que o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Como é mesmo o caminho do culpado aqui? Acabamos de ler. Tortuoso, cheio de curvas, bruscas, cheio de atalhos que aparentemente são ótimos, mas que no final sempre nos levam a mais problemas. Muitos problemas no casamento, por exemplo. O casamento de muitas pessoas são casados por coisas que aconteceram antes do casamento com um dos cônjuges, que sente culpa, remorso.
E finalmente aqui um terceiro resultado que também podemos encontrar na culpa na nossa vida é que ela destrói a nossa esperança no futuro. Por que isso? Hein? Simples. Porque nos mantém presos ao passado. Na semana passada nós falamos sobre isso. Por sinal, se você perdeu a mensagem da semana passada, não esteve presente, eu gostaria de convidá-lo a acessar a mensagem no nosso website, www.novasemente.org. E lá você encontra não apenas a mensagem da última semana, como as das séries anteriores. Oportunidade de você compreender como que, de certa forma, a culpa realmente nos prende ao passado. E de ver presos ao passado é como dirigir olhando no retrovisor o tempo inteiro. Você tem a sua atenção para trás e não para frente. Você simplesmente não consegue olhar para frente. Não consegue apreciar a paisagem. Fica preso e preocupado com o que está atrás, com o passado. E mais cedo ou mais tarde, você pode ter um acidente. A culpa, ela nos força, queridos. Força a nossa mente a ficar apertando o botão do replay, do controle remoto do tempo. Sempre apertando o replay. Aquilo vem à nossa mente, se repete e ficamos presos ao passado. Queridos, ouçam bem. A culpa, ela não pode mudar o passado da mesma forma que a preocupação não pode mudar o futuro. Nosso problema é que somos muitas vezes dominados por esses dois sentimentos. Olhando para trás, a culpa nos prende. Olhando para frente, a preocupação nos maltrata. O problema é que nós vivemos em desespero. Hoje, quando nós somos dominados por esses sentimentos. Eu gostaria que você prestasse também com atenção aquilo que nós encontramos na palavra de Deus relacionado a isso. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Percebem? O texto diz: meu coração perdeu o ânimo. Quantos hoje vivem desanimados e não percebem que é a culpa a grande responsável por esses sentimentos, e sentimentos negativos? E ademais, quem esconde os seus pecados, diz Deus em sua palavra, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Por sinal, não sei se você sabia, mas grande parte dos problemas psicológicos que as pessoas sofrem são diretamente causados pela culpa. O maior problema é que muitas pessoas vivem presas ao passado. Lembra-se, por exemplo, das pessoas com quem se relacionaram e as mantêm vivas no presente ao se relacionarem com imagens cristalizadas delas no passado. Outras pessoas, elas focalizam as experiências passadas como as únicas que foram prazerosas à sua vida. Carregam esse fardo no presente, porque estão presas ao passado. Presas constantemente ao passado. A culpa, queridos, ela destrói a nossa confiança. Ela destrói nossos relacionamentos e ela nos mantém sem esperança em relação ao futuro. Perdemos a esperança. Aspectos causados por esse sentimento. Mas como é que nós podemos ter nossa culpa removida? Como podemos de fato vencer esse mal à nossa vida? Eu sugiro a vocês aqui o primeiro passo. A importância de nós fazermos um balanço na nossa vida. Mas o que é isso? Eu moro perto de um grande supermercado 24 horas aqui em São Paulo. E sempre eles colocam uma plaquinha ali no final de cada mês: amanhã estaremos fechados da meia-noite às 6 da manhã para balanço. O que é um balanço? Hein? Balanço nada mais é do que uma análise interna, uma análise interior. Fecha-se as portas para saber exatamente o estoque, saber como está a situação interna. Na nossa vida espiritual, queridos, precisamos, quem sabe, vez ou outra, fechar para balanço, olhar ali internamente para a nossa vida, determinar o que está de errado. Quando nós comparamos a nossa vida com a vontade expressa de Deus em sua palavra, e perguntar a nós mesmos: o que vai na minha vida hoje de maneira contrária àquilo que Deus diz? O
que está errado com a minha vida? O que causa culpa em mim? Qual que é a origem do remorso? Qual é a origem da dor? Qual a origem da culpa? E agir assim, queridos, nada mais é do que seguir o conselho que Deus mesmo nos concede em sua palavra. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. De maneira clara, a Bíblia nos diz: examine, coloque em prova teus caminhos, para que você possa voltar-se a Deus. Deus, queridos, é muito claro nesse ponto. Nós precisamos analisar a nossa vida. Sonda-me, ó Deus, diz Davi, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o momento, queridos, entre você e Deus. E esse é um momento importante. Como fazer? Não há uma fórmula secreta. O que você precisa é tempo com Deus. Quem sabe, nesse momento com Deus, faça uma lista mental, ou uma lista, uma caneta, um papel. Escreva aquilo que Deus impressiona em sua mente, ouvindo a voz de Deus. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? O mais importante nesse momento é estar aberto de maneira sincera a Ele. E, queridos, essa é uma disciplina difícil. Não é simples, mas nós precisamos incorporá-la na nossa vida espiritual. Basicamente é dizer para Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso mudar. Senhor, me mostra onde estão os meus erros. Senhor, me mostra o que eu preciso alterar na minha vida. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, queridos, para fazer isso é preciso e necessário coragem. Mas se você deseja vencer a culpa, esse é o primeiro passo. Olhar para você e ver onde você precisa ter uma mudança. Tu bem sabes como fui insensato a Deus. A minha culpa não te é encoberta. O que é isso? Pura honestidade diante de Deus. Não há nada, queridos, que nós possamos fazer para esconder algo da nossa vida ao nosso Criador. Quais são meus erros? Quais são minhas faltas? Quais são os meus pecados? Balanço da nossa vida. Faça um balanço na sua vida. Pense. Faça uma lista. O que eu preciso mudar? O segundo passo para que nós possamos, de fato, ter nossa culpa removida, é assuma a responsabilidade por suas faltas, pelos seus pecados. Na palavra de Deus nós encontramos de maneira clara: a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele, para revelar todos os pensamentos e emoções. Sabem qual é a maior barreira para a remoção e cura da culpa da sua vida? A maior barreira? Você mesmo. Isso mesmo, você. Tudo começa quando nós assumimos a responsabilidade por nossas ações. Se eu pudesse mudar de trabalho, pensamos. Se eu pudesse mudar de cidade. Se eu pudesse mudar de escola, mudar de amigos, mudar de esposa, assim eu ia ficar feliz. Triste ilusão. Triste ilusão. Sabe por quê? Porque você sempre, em qualquer tipo de mudança, carregará você. Onde quer que você vá, adivinha quem vai estar ali do teu ladinho o tempo inteiro? Você. Portanto, você precisa assumir seus erros. Eu e você, nós precisamos parar de tentar minimizar, parar de ficar racionalizando, parar de ficar escondendo, parar de ficar culpando outras pessoas. Você e eu precisamos assumir nossos erros, precisamos ser responsáveis por nossas ações.
E é fundamental nós compreendermos como isso de fato ocorre na nossa vida. Se nos recusamos a admitir, diz a palavra de Deus, se nos recusamos a admitir que somos pecadores, então vivemos em um mundo de ilusões. E a verdade torna-se algo estranho para nós. Queridos, eu acho impressionante essa tradução, essa paráfrase do Novo Testamento das cartas para hoje, e vou ler novamente. Ouçam: se nos recusamos a admitir que somos pecadores, então vivemos em um mundo de ilusões, e a verdade torna-se algo estranho para nós. Como é que o texto diz? Como é o mundo? Se nós não admitirmos nossos erros, vivemos em um mundo de ilusões. Forte isso, não? Forte. Se você quer vencer essa batalha interna, você precisa parar de se enganar. Você precisa admitir seus erros. Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas ações, pelos seus erros, pelas suas faltas, pelos seus pecados. Só que isso não é tudo. Para ter a culpa removida, além de você fazer esse balanço da sua vida, além de você admitir seus erros, você e eu também precisamos pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus. A Bíblia também nos afirma, queridos, mas se voluntariamente admitimos que pecamos, descobrimos que Ele é confiável e justo. Ele perdoa nossos pecados e nos purifica por completo de tudo o que é mal. Se nós admitimos nossos erros, se pedimos perdão a Deus, Ele nos purifica de todo erro, de todo pecado. Mas qual é a maneira correta de pedir perdão a Deus? Como devemos fazer? Na realidade, eu gostaria, queridos, de mencionar a vocês nesse momento pelo menos 3 aspectos importantes a nós. Na realidade, sobre como eu não devo pedir perdão a Deus. Como não devemos proceder. Não mendigue. Você não precisa mendigar o perdão de Deus, como se eu estivesse pedindo esmolas a alguém. Deus estende seu perdão a você e a mim, queridos, constantemente. Ele deseja perdoar. Deus deseja purificar. Deus deseja transformar. Deus deseja restaurar. Ele é um Deus de perdão. Por isso você não precisa mendigar o perdão de Deus. Outro aspecto que não deve ser o nosso procedimento: não barganhe com Deus. Não diga: Senhor, Deus, se o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Você não precisa ficar barganhando com Deus por seu perdão. Não. E outra coisa que não devemos tentar fazer é se subornar a Deus. Alguns ficam: Senhor, se o Senhor me perdoar, eu vou fazer um monte de coisa boa para as pessoas. Vou vir sempre na Nova Semente. Vou dar esmolas. Vou ser bonzinho, etc, etc. Não. Você não precisa e não pode, né? Subornar a Deus. Creia. Você precisa acreditar que Deus o perdoará. Quando você voluntariamente admite que você errou, você vai compreender quão poderoso é o perdão de Deus na sua vida. E esse, queridos, é o segredo: admitir. Uma outra palavra, esse mesmo texto que eu acabei de ler, que usa a palavra admitir, a Bíblia usa uma outra palavra que tem o mesmo significado, que é confessar. Admitir, confessar. E a admissão vem mais ou menos assim: admitir: Deus, o Senhor está certo, o errado sou eu. Deus, quando eu olho a tua instrução, eu percebo de maneira clara que o errado sou eu. Admitir, confessar. Como pastor, queridos, eu já ouvi, já vi muitos problemas. Só que independentemente do problema, o caminho para o perdão é o mesmo. E os resultados, queridos, eles são absolutamente surpreendentes.
porque cremos num Deus sempre disposto a perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quem sabe alguns de vocês podem estar pensando nisso, mas pastor, para mim não tem mais jeito, fui longe demais. Querido, querida amiga, amigo, não caia nessa cilada. Humildemente se aproxime de Deus, confesse a Ele seus erros, peça a Deus seu perdão. Peça a Deus o seu perdão. E embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esse aqui é o poder da faxina de Deus na nossa vida. Não sei se você já teve a oportunidade de ver na TV aqueles programas que mostram o poder de alguns detergentes. Já viram? É incrível como é que alguns deles eles tiram qualquer tipo de mancha. Preciso confessar aqui para vocês. Após assistir uns desses programas, eu até comprei um. Verdade, fiquei tão impressionado com aquilo que comprei um e funcionou. E funcionou. O negócio funciona mesmo. Mas nada se compara, queridos, com o poder de remoção de manchas do perdão de Deus. Deus pode remover qualquer pecado da minha e da sua vida. Como é mesmo que o texto diz, o que li há pouco? Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Queridos, que promessa maravilhosa. Mas além disso, para receber perdão de Deus, para ter a minha e a tua culpa eliminada, nós precisamos também admitir nossos erros. Admita seus erros a outra pessoa. Escutem bem, porque esse ponto é essencial para a nossa restauração. No Novo Testamento nós encontramos: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Como é que nós somos curados? Quando nós confessamos, admitimos nossos erros, diz a Bíblia, uns aos outros. Mas por que será que nós temos que envolver outras pessoas nesse processo? Não é uma coisa só entre Deus e nós mesmos. Por quê? Porque a raiz de nossos problemas, queridos, com Deus e com outras pessoas é a mesma. O nosso eu. E os resultados desse nosso problema relacionado com o nosso eu, a centralidade da vida humana no eu, no egoísmo, nós vemos em nossos relacionamentos. E é por essa razão que nós mentimos. É por essa razão que nós enganamos. É por essa razão que maltratamos, ignoramos, agredimos, fofocamos, desprezamos, machucamos, afligimos, iludimos, destruímos, ferimos, ludibriamos, zombamos, traímos, escarnecemos, pisamos, magoamos, fugimos, fingimos. Suficiente? A lista é longa. A lista é longa, queridos. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Centrada em nosso eu. Centrada em circunstâncias que nos afastam daquilo que Deus sonha para nós. Queridos, assim como a maldade não para em nosso coração, nós usamos máscaras. Nós temos receio de que as pessoas saibam quem de fato nós somos. Porque muito provavelmente as pessoas não apreciarão mais se souberem quem de fato somos.
E tudo isso faz com que nós fiquemos doentes. Doentes. Esse é o nosso estado, um estado doentio. Doentes com o vírus do pecado, um vírus, queridos, que não tem cura humana. Somente Deus pode curar você e eu desse mal. E em sua palavra nós encontramos, para que nós possamos ser curados, nós precisamos confessar nossos erros a uma outra pessoa. Mas como é que eu devo fazer isso? Colocar na capa do Estadão? Na Veja? Não. Para quem devo eu confessar? Em primeiro lugar, alguém em quem você confia. Alguém que possa manter o sigilo. Alguém que não aprecia fofoca. Alguém que entende o valor daquilo que você está fazendo. Alguém que tenha maturidade suficiente, queridos, para não ficar chocado com aquilo que vai ouvir. Alguém que conhece a Deus o suficiente para que o amor e o perdão desse Deus maravilhoso seja refletido a você nesse processo. Buscar alguém que possa ouvir. Pode ser um pastor, pode ser um líder da comunidade que você confia, um conselheiro cristão, um amigo de verdade. Mas o que eu devo dizer? Dizer o que for necessário para que a sua culpa seja removida, para que a culpa saia da sua mente. Há algo especial nesse processo. Quando você, de maneira corajosa, toma a decisão de abrir seu coração a alguém, porque esse alguém se torna um companheiro a você, alguém que em confiança pode ajudá-lo a passar por esse processo. Há um alívio incalculável quando nós somos sinceros e honestos conosco, com uma outra pessoa e principalmente com Deus. Quando é que eu devo fazer isso? Não sei, mas te dou aqui uma sugestão. O mais rápido possível. Não deixe para amanhã. Chega de sofrer. Chega de sofrer. E finalmente, queridos, para que possamos ter a nossa culpa removida, nós precisamos aceitar o perdão de Deus na nossa vida. E precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Perdoe-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele, de uma maneira clara, nos apresenta, em sua carta à igreja de Roma, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. E eu não tenho dúvidas de que alguns de vocês estão nesse momento se sentindo sozinhos, pequenos nesse exato momento. Como é que eu sei disso? Todos nós, queridos, estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo barco. E todos nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. E como é mesmo que Deus perdoa? Mencionei isso na semana passada. Deus nos perdoa de maneira instantânea. Não é necessário você esperar. São os homens que nos fazem esperar, não Deus. Deus nos perdoa de maneira gratuita, não tem custo. Nem eu e nem você merecemos o perdão de Deus, aquilo que Ele nos oferece, e não há custo algum. Em realidade, queridos, cada um de nós precisamos compreender de maneira clara. Houve, na realidade, um custo, um alto custo. Custo esse que o próprio Deus pagou através do sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. E Deus nos perdoa por completo. Deus nos purifica de maneira plena, de maneira completa. E é por isso que em sua palavra nós encontramos: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tudo depende de uma escolha que você e eu precisamos diariamente, constantemente
fazer. E querido amigo, querida amiga, você não precisa mais viver preso dentro aí das grades da prisão da culpa. A transformação que você tanto busca, que você tanto espera, o processo de restauração pode começar hoje, nesse exato momento. Eu pergunto a você, será que a culpa tem destruído sua confiança? Será que a culpa tem destruído seus relacionamentos? Será que a culpa tem retirado a esperança do teu coração? Será que hoje você ainda continua sendo dominado por pensamentos relacionados com o passado? Pensamentos que não te permitem viver de maneira plena, alegria, satisfação no seu coração. Eu gostaria nessa noite orar por você. Eu gostaria de suplicar o perdão de Deus sobre a sua vida. Só que isso não depende só de mim, não. Você precisa decidir aceitar o perdão de Deus. E isso invariavelmente envolve os passos que nós acabamos de passar juntos. Então, quando é que você vai fazer o balanço, o inventário da sua vida? Quando é que você vai assumir as responsabilidades por suas ações erradas? Quando é que você vai pedir sinceramente o perdão de Deus na sua vida? Quando é que você vai buscar alguém para abrir seu coração e continuar esse processo de purificação, esse processo de restauração? E afinal, quando é que você vai aceitar de maneira plena o perdão de Deus e vai finalmente perdoar-se a si mesmo? Quando? Quando? Só você pode responder. Essa resposta é tua. Quando? Eu sinceramente espero que tudo comece agora. Agora mesmo. Para que deixar para amanhã? Para que continuar vivendo preso, sofrendo? Amigo e amiga, permita que Deus o liberte agora mesmo da culpa, do peso do pecado, da culpa que você ainda tem dentro do teu coração. Abra a sua alma ao Senhor. Permita que Ele possa purificar sua vida por completa. Não perca essa oportunidade. Tudo começa agora, entre você e Deus, em sua busca por perdão. Querido Pai, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Tu sabes o que carregamos aqui dentro, cada um de nós. E bom Deus, nesse momento eu suplico que em tua misericórdia Tu possa, Senhor, nos perdoar. Tu possa, Senhor, nos purificar. Tu possa, Senhor, como tua palavra diz, curar nosso coração, a nossa mente, da culpa que nós carregamos, do peso que muitas vezes nos machuca, nos destrói. Senhor, ajuda-nos a que possamos, de uma maneira especial nessa noite, recomeçar, Senhor, a nossa vida contigo. Possamos compreender a importância de dar esses passos que vimos nessa noite, a importância de fazer esse balanço na nossa vida, a importância, Senhor, de compreender, admitindo nossos erros, nossas dificuldades,
importância, Pai, de admitir também nossas faltas a outras pessoas, aceitar e pedir Teu perdão, incorporá-lo em nossa vida e viver, Senhor, uma vida plena de alegria ao Teu lado. Bom Deus, dirija-nos, guarda-nos, Pai, e de uma maneira única lhe suplico, aqueles que nos ouvem nesse momento, aqueles que aqui se encontram, que possam, a partir de agora, Pai, iniciar esse processo de restauração plena, confiantes e certos de que Tu és um Deus que nos perdoa. Perdoa-nos, Pai, lhe suplico. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E só Te suplicamos, em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus, de uma maneira especial, possa acompanhá-lo. Desejo a cada um uma maravilhosa semana em sua presença, em sua companhia. E aguardamos a cada um de vocês no próximo sábado ao darmos prosseguimento à série E Agora. Que Deus abençoe.